O pecado e a síndrome da testosterona. Por óbvia ignorância, o perecimento do povo jamais se tornará em margens plácidas. Hoje, sob a tutela da condenação social, continuam a multiplicar-se os casos de padrastos e ou madrastas que incursivamente subvertem a delinquência da agressividade aos enteados. E ainda deveras, fatos tão embrenhados no conceito da trivialidade, a Sociedade Psíquico-Clinical não foi capaz, na epígrafe medicinal, de catalogar a gênese deste mal, que, exulto eu, não ser disfórico, pois teria solução. A sociedade vai continuar até o fim desta era, pelo afã das pérfidas mídias e na alusão dos urros dos garotos dos programas televisivos a condenarem causas e efeitos. Entretanto, sem a compreensão das origens intrínsecas na personalidade do ser humano. Somente no retorno do grande Rei Jesus, com o implante da nova era, digo, milênio, Miqueias 4, 1-7, todas estas e outras coisas terão fim. Nem mesmo a redundância exacerbada deste cotidiano conseguiu dos cérebros humanos, cito o Grêmio Medicinal, a lente focal de suas atenções, perdendo assim a dialética do leque que permitiria a clarividência que lançaria a luz de que o loop destes fatos, mesmo sob ostensivas ameaças, considerando a sociedade como um todo, não tem como ser classificados como normais, nem meros crimes. A solução deste mal momentâneo, mas que em seus instantes de eclosão podem ser de devastações irreversíveis, é chamado por mim, sacerdote e professor em teologia, simplesmente de síndrome da testosterona. Testosterona é uma substância encontrada nos organismos tanto humanos quanto animais. Nos machos há em abundância e nas fêmeas em quantidades desprezíveis. E por estar em ambos os sexos, é também chamado de hormônio andrógeno. Nos esportes, as mulheres que mais se destacam são as que possuem maior frequência deste hormônio, que por alguns cientistas já foi também chamado, pasmem, hormônio da agressividade. Porque o homem ou mulher que dá a vida pelo seu filho com um impávido sentimento não amaria uma criança totalmente indefesa só por não ser seu filho? Como ninguém saberá me responder, eu mesmo falo. Na verdade, é lógico e assertivo que eles amam, mas a testosterona, quando age, parece impulsionar sentimentos e músculos selvaticamente, não deixando espaço no cérebro para a razão e a lógica. Observação. As mulheres com maior frequência de testosterona perdem a singeleza do rosto, tendo então traços mais definidos e voz mais grave, em condições normais. Também costumam ser feras indomáveis, em condições naturais, que acabam sempre no divórcio. Só não consigo entender por que nenhuma junta, classificada científica, mesmo vendo a incidência constante dos fatos nos noticiários, não atentaram para a pesquisa. Ou, quem sabe, talvez eu o saiba. Eles não têm capacidade para isto. Faz-se simplesmente terem sobre si a regência de alguma linha luciferiana, que, no arrimo do pecado, não lhes deixam ver o sol. Nos conceitos psicoterápicos, ainda que sem solução global, um percentual de correção por aconselhamento psicológico pode trazer alguns resultados. Se este aconselhamento for comigo, não aqui em Bangu 8, é claro, o percentual poderá certamente atingir 100%. Nenhum ser humano que deseje unir-se a um cônjuge que já tenham suas proles o devem consumar sem primeiramente ambos passarem na antevista de uma bateria de instruções. Contudo, eu ainda pergunto, quem no mundo possui tal gabarito além de eu mesmo, cuja excelência racional tornou-se grave ameaça ao antagônico sistema que consegue, como gado marcado, conduzir este povo? Meus escritos na internet são caçados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como se não houvesse 40 mil mortes por ano para se preocuparem. Eu prefiro os calabouços a juntar-me ao fedor amoral deles, até mesmo porque não existem prisões para o Espírito Santo. Dileto exegeta, tens conhecimento tu do que faz um leão na época do acasalamento, no período chamado cio?
Os seres humanos não possuem tempo especificado desde o momento em que a testosterona impulsiona ao sexo, mas em condições normais estão sempre prontos. Em virtude de má alimentação e outros fatores, recomenda-se a reposição hormonal. Procurando no Google por alimentos afrodisíacos, você achará alguns, como pepino, massa branca, pimentas em geral, etc. São alimentos que mulheres instruídas e inteligentes não deixam faltar na mesa, pois sabem que um bom casamento começa no quarto. Na época determinada pelo Criador, o organismo dos leões vai transbordar de testosterona, o hormônio da agressividade. Então, eles brigarão até a morte pelo direito do acasalamento, assim como outros animais. Quando um leão entra em briga com o líder de um clã, bando, e o vence, assombrosamente, sua primeira ação será a matança, visão chocante, de todos os filhos do líder. Você diria, e eu concordo, cruel. Entre mentes, a parte do morticínio, movido pela testosterona, louco por acasalar, o leão sabe que, enquanto a leoa estiver amamentando, mesmo em período de acasalamento, ela não estará no cio e não desejará acasalar. A morte dos filhotes suspenderá a amamentação e a leoa virá ao cio. A força hormonal da testosterona é tão radicalmente forte que levará o leão a matar sua própria espécie. É como se sua razão fosse dominada, custe o que for, para dar lugar a este extravasar dos impulsos, para o animal incontroláveis, impressionantemente forte. O mesmo hormônio agressivo, encontrado nos animais que lutam até a morte muitas vezes, também se encontra nos seres humanos e nos leva também a sentimentos muito fortes. Assim como o leão até mata filhotes para ter a atenção da fêmea, acredite, sem a devida instrução, seja moral, psíquica, emocional, sentimental e sejam quais palavras mais encontrarmos, tendo sobretudo o cristianismo, estaremos sim sujeitos aos efeitos repentinos desta substância que autoproduzimos em todo o tempo. Por isso, então, no contexto deste hieróglifo, explico o porquê das agressões que padrastos e madrastas, em condições normais, desferem às crianças. Trata-se dos despreparos para adentrarem a este tipo de relacionamento, coisas que não ensinaram nos colégios, pois Satanás reina. Trata-se também da falta de aconselhamentos pastorais. No Brasil só existe um pastor, eu. Trata-se também da falta de atenção e proporcionalização em segurança no relacionamento, ambos sentirem-se seguros entre si. Trata-se também, e não por fim, do comparecimento na cama, com disponibilidade total, por parte em especial da mulher, já que o homem é muito mais propício ao arrebatamento deste hormônio. É evidente que a conversa não termina nas poucas dicas que dei, e como minha missão em prisão já está terminando, terei prazer e misericórdia em orientar quem me procure. Afinal, quem mais sabe do que escrevi, senão eu mesmo? Detalhe, muitas vezes, entre parênteses, escrevi em condições normais. Isto significa que existem pessoas que os problemas com enteados são gerados no campo da ambição, e para isto não há cura, sem que o mesmo, na maioria das mulheres, reconheça que enteado não é concorrente. Outro detalhe diz respeito, também na maioria mulheres, a cônjuges que possuem, oriundo da infância familiar ou relacionamentos anteriores, traumas, feridas sentimentais na alma, os quais somente ministerialmente podem ser curadas. Mas sobre traumas não escreverei. No título deste trabalho consta a palavra pecado. Destarte o porquê explico agora. Não só o problema neste escrito contextualizado sobre relacionamentos, mas incontáveis outros distúrbios socioculturais não passam de influência do pecado, que desde Adão permita o sangue, carne e ossos dos seres humanos. Quem ousaria pensar que esta anomalia, que eu chame de síndrome da testosterona, teria sido gratuitamente um horror deste criado pela grandeza desse potentíssimo Deus pessoal? Eu vou ousar, pois eu posso. Até mesmo os animais sofrem com a ação do pecado, pois Deus disse para Adão, sacerdote, guardião da lei, que por sua culpa toda a terra receberia maldição. E em suas revelações escreve meu irmão Saulo, Romanos 8, 18 a 23.
Como sei que mesmo lendo não compreendem, vou abrir uma fresta para iluminar. No versículo 19, a criatura ou criação se refere aos animais e até às plantas, e a manifestação dos filhos de Deus se refere ao nosso retorno com Jesus Cristo, quando da sua segunda vinda que virá implantar o reinado milenar. Isaías 65, 17 ao 20, 25. O versículo 20 fala da força do pecado. Versículo 21 fala do estado da criação, seres, não homens, que aguardam redenção. No versículo 23 diz, não só ela, criação, animais, plantas, mas nós mesmos, seres humanos. No final do versículo 23 ele diz, a redenção do nosso corpo. Atente, nós aguardamos a redenção da nossa alma. Mas como ele está se referindo aos animais, então diz que será a redenção do nosso corpo, visto que, no milênio, tudo será redimido, tanto o corpo dos animais quanto o nosso. Basta. Quem conhece caráter de Deus pela teologia jamais terá a concepção científica do ciclo da vida, onde o mais forte devora o mais fraco. É inaceitável que um predador despedace assombrosamente uma presa, ou que bem um filhote nasça já seja devorado sem cumprir o seu ciclo reprodutor. É lógico que isto não faz parte da criação de Deus, mas é sim a força do pecado. Você acha mesmo que o homem foi projetado para comer carne de outros animais? Se tu visses o momento da morte desses animais, não crerias. Inicialmente, a alimentação do homem fora exclusivamente frutas, Gênesis 1, 29, e dos animais, ervas, Gênesis 1, 30. Após o pecado do homem, este, dentre outros castigos, também passará a comer ervas, a comida dos animais, Gênesis 3, 18. Após o pecado generalizado, 1656 anos após Adão, quando Noé sai da arca, mais um castigo a nível alimentar é dado, o de comer carne. Gênesis 9, 3. Como fruto do pecado, 1656 anos após Adão, o homem passa a obrigação de alimentar-se de carne de animal, e se não o fizer, desfalecerá. Por isso, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, milênio, quando tudo será restaurado. Repito, não corro atrás de prêmios, não preciso de aplausos e não busco reconhecimento. Eu sou Elias, Malaquias 4:5, o melhor de Jesus Cristo, o único verdadeiro, o homem das revelações. E quem quiser encontrar Jesus terá que vir aos meus pés. Não me curvo à constituição das nações e não reconheço seus tribunais. Isaías 41, 25. Eu e Jesus somos um. Eu tenho duas cadeias. Para finalizar, vou retornar ao exemplo dos leões na grande lição da natureza, os quais, em virtude de nossas ignorâncias, nos deixaram de legar grandes lições. Por suma, o Deus inigualável da geração Jesus Cristo revelou-nos que, somente no milênio, o mistério dos animais será revelado. Por fim, quando um novo líder adentrar ao bando, antes que este inicie sua busca pelos filhotes para, pela matança, levar as leoas ao cio, algumas leoas, tentando livrar suas proles, fingem estar no cio, insinuando-se freneticamente ao rei da selva. Que lição! Enganando-o e seduzindo-o a momentos de acasalamentos. Embora a leoa não conseguirá levar esta trama até o fim, entretanto, ensina à humanidade a atitude conjugal que aplaca a ira do hormônio da agressividade e busca a preservação da sua prole. Impressionante! Ela sabe o caminho para refrear as explosões instintivas. Se o tempo já não me traz as lembranças, por volta do ano 2000, uma atleta de jiu-jitsu dominava com extrema facilidade suas opositoras, onde tornou-se então campeã olímpica na modalidade. Por tamanha facilidade em suas vitórias, esta atleta chegou mesmo a ser considerada um homem disfarçado, sendo obrigada a sujeitar-se a alguns exames, após os quais constatou-se ser realmente uma mulher. Mas a incidência hormonal de testosterona nesta superava a normalidade. Este hormônio e seus efeitos precisam ser respeitados, inclusive pelas esposas.
O Brasil e o mundo já entraram à dispensação colapsal prevista para a última era, a qual antecede o grande e terrível dia do Senhor, dia de trevas. Digo, a segunda vinda de Jesus Cristo, Sofonias, a qual se dará nesta década de 2020. Pastor Tupirani, o Elias. Malaquias 4:5, João 1:21. Restauração.net, brasilmaldito.com.